Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo esse Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, primeiramente, obrigado pelo convite do Mateus, da Paróquia São Sebastião. Para que eu frequentei mais, hoje em dia estou frequentando menos, porque eu tive que mudar de bairro. Também vim em um dia de centro de estudos aqui, inclusive foi lá embaixo, no Salão Maior. E foi muito bom, foi muito legal a experiência que eu tive com esse centro de estudos, Santo Tomás de Aquino. Então, nós vamos falar hoje da importância do latim para a vida de oração e de estudos. O Mateus, ele sugeriu esse tema, preferi não mexer, né? Deixar do jeito que está mesmo, senão pode alongar muito ou diminuir muito o tempo. E o meu nome é este, aqui, Santo Oli, para que todos aprendam aí a escrever, também pronunciar. A maioria me chama de Sam mesmo, né? E alguns me chamam de Li, e por aí vai. Estou com a voz meio ruim, mas não sei se está bom, estou tranquilo. Então, para falar desse tema, e como ele é muito amplo, não sei se parece, nós temos que dividir aí, né? Está meio claro que dá para dividir. Estou vendo até um erro de digitação ali, perdão. Mas nós vamos dividir primeiro, vamos falar só sobre a importância do latim nos estudos primeiramente, certo? Depois nós vamos falar da oração, que acho que é mais complexo, certo? Então, a problemática, ou a questão que fica qual a importância do latim para os estudos? O latim realmente é importante ou não precisa mais de aprender o latim? Tem alguém que fala latim, tem alguém que usa o latim ainda hoje? Vamos ver tudo isso, certo? Então, vamos falar primeiro do meu contato com o latim. Tive contato com o latim primeira vez em 2004, em São Paulo. Algumas orações que eu aprendi em latim, Veni Creator, Ave Maria, Pater Noster. E depois eu conheci algumas igrejas que rezavam missas com algumas orações e os cantos gregorianos em latim, né? O canto gregoriano é em latim. E depois eu conheci a missa tridentina, a missa tradicional, em 2011, certo? E depois, em 2015 a 2018, eu fiz um estudo mesmo de latim no seminário, fui seminarista em Campos Goytacazes e estudei com grandes latinistas aí, né? Teve inclusive um padre que ele trabalhou na cura por muitos anos. Ele fazia a tradução do latim para o português para o latim, e eu tive a honra de estudar com ele. Foi nesses anos aí, em Campos dos Goytacazes. E em Formosa nós temos aula de latim, os seminaristas têm aula de latim, com o padre Flauner, nosso pároco aqui. E eu também dei algumas aulas e já estou à disposição também para dar aula de latim, para quem quiser, quem tiver disponibilidade. Certo? Então, retornando à questão, latim é necessário? Para responder essa pergunta, a gente vai para o campo mais geral. O aprendizado de qualquer língua, ele é importante, né? Porque abre inúmeras portas aí, né? Tanto para novas culturas, conhecimento de novas culturas, e tanto para diálogo.
E diálogo aqui no sentido de que a gente pode conversar tanto com pessoas vivas como pessoas mortas, que já escreveram obras em latim, que a gente pode obter informações delas, né? E a gente pode concordar, discordar com essas pessoas, com as obras que eles escreveram. Por exemplo, temos grandes autores latinistas, poetas como Cícero, Virgílio, Horácio, Ovídio, dos séculos antes de Cristo, e temos os grandes autores católicos, né? A maioria santos doutores da Igreja, como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, nosso patrono aqui dos estudos, do Centro dos Estudos. Então a gente pode ler os escritos pessoais deles e fazer esse diálogo, né? Eu concordo com você neste ponto, Santo Agostinho, mas acho muito bonita essa fala que você fez aí. Também com você, Santo Tomás, não concordo com isso, discordo daquilo. Acho que aqui você foi excelente, foi excepcional, então nós temos essa forma de dialogar com autores já de outras épocas, certo? Então, por exemplo, nós podemos ler Confissões, a Suma Teológica, ambas escritas em latim, e verificar a forma que eles escreveram no original, né? Se a gente souber latim, a gente vai para o campo tirando um pouco da tradução, porque a tradução ela sempre é uma versão de um autor, né? Não é o escrito do próprio autor. Então a tradução ela acaba enfraquecendo, acaba tendo pouca profundidade às vezes, pouca exatidão. Isso em qualquer língua, né? Uma tradução para qualquer língua. Também tem erros que a tradução fica muito distante do sentido original da frase, das obras, além de erros de tradução que a gente encontra muito em todas as línguas, certo? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma palavra, a palavra salve em latim. Ela é usada para cumprimentar, certo? Um romano ou cristão da época do Império de Roma, ele cumprimentava com salve. Traduzindo para o português seria um oi, então, né? Mas o salve, ele tem uma profundidade maior na palavra salve, por exemplo. Então é um desejo de saúde, de força, ânimo, que você esteja bem. Então quando você fala salve, é que você está desejando bem para a pessoa, não é simplesmente um oi. Tem uma profundidade por trás dessa palavra. Então, e vem do verbo salvar, que é salvar-se dos perigos, é o desejo que você se salve dos perigos, dos desânimos. E a primeira palavra do Salve Regina, né? Salve Rainha, por exemplo. Nós estamos saudando Nossa Senhora com este salve. Certo? Outro exemplo que nós podemos dar falando do latim como a língua mais inteligente, ou uma das mais inteligentes que existem. Por quê? Porque ela requer raciocínio para ler, escrever e falar esta língua. Ela não é simplesmente sair falando. Qualquer língua, nenhuma língua é assim, né? Mas o latim ele requer um pouco mais disso. Por quê? Porque ela possui 5 declinações, 5 formas de terminações de palavras, e possui 3 gêneros: masculino, feminino e o neutro. O neutro aqui não é a linguagem não binária da ideologia de gênero, mas é o neutro como se fosse o it do inglês, né? Que é usado para objeto somente, certo? Então podemos dar um exemplo aqui, outro exemplo de cidade. Quando nós vamos falar cidade em latim, temos 5 declinações, 5 formas. Se eu usar cidade como sujeito, nós vamos usar urbis quando é sujeito na frase. Quando ela for objeto direto ou indireto, nós vamos usar urbem. Quando for genitivo, igual o genitivo do inglês, da cidade, urbis. Quando for cidade ligada ao verbo dar, ou por exemplo, dei a cidade, urbi. Certo? E por último, quando nós vamos nos referir como na cidade, nós vamos usar urbe. Parece difícil no começo, né? Porque nós não temos, às vezes, no
não sei se todos têm contato aqui, não temos contato frequente com o latim, mas depois a gente vai se acostumando. Igual no português, né? No português nós temos as regras de formação de frase, sujeito, verbo, predicado, ou objeto direto, indireto. A gente se acostumou com essa estrutura. No latim, se a gente se acostumar com essa estrutura, aí vai fluindo mais para frente. Por exemplo, um exemplo na frase, então, ó, Deus, Pedro ama. Deus ama Pedro, tradução. Como que nós sabemos quem ama quem? Quem é o sujeito? Porque o verbo está no final da frase, né? Não é igual no português, que o verbo fica no meio. A gente sabe pela declinação aqui, ó, Pedro, termina com o M neste caso. A gente sabe que Pedro é o sujeito, o predicado, o objeto direto, no caso, certo? Por causa da declinação. Se nós mudarmos aqui, ó, Deus, Petrus, ama, aí quem está amando seria Pedro, que está amando a Deus. Pedro ama a Deus, a tradução, pela declinação. Parece difícil? Às vezes por conta da nossa estrutura do português, mas nós vemos aqui que não tem frases ambíguas, por exemplo. É Pedro que ama Deus, não tem porém. Nós podemos dar um exemplo aqui, já falando da importância do latim, falando nessa questão da objetividade do latim. A frase seguinte, por exemplo, para comparar um pouco com o português, certo? Paula falou a sua mãe parada na rua. Quem está parado? A mãe ou Paula? Quem acha que é a mãe, levanta a mão. Quem acha que é Paula, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Nenhuma das duas. É uma frase ambígua, certo? No latim, oi, a mãe? Não tem vírgula, então fica ali, fica em aberto, ninguém sabe. A gente tem que estar lá na cena para ver quem está parado. No latim, não. Olha a diferença. Paula, dice, matri, stanti, envia. Se nós falarmos que a mãe está parada, nós usamos stanti, que acompanha matri, combina com matri, certo? Matri, stanti. Se for a Paula que está parada, nós vamos usar stans, que combina com Paula. Geralmente, as palavras no nominativo, que se diz, elas terminam em S, geralmente. Então não tem ambiguidade, ou pelo menos tem menos ambiguidade do que nas outras línguas. Ok? E nós falando da importância do latim, nós já falamos do recorrer aos escritos originais como algo a mais, uma preciosidade a mais que nós podemos ter. E o terceiro argumento, que nós temos que pensar antes de falar. Então, se nós vamos construir essa frase, nós temos que pensar quem que está parado. Temos que usar a declinação terminada em "il", ou temos que usar a declinação terminada em "s". Então, nós temos que pensar antes de falar. Isso ajuda no português também, né? No português, às vezes a gente vai saindo falando, a gente não para para pensar, a gente viu que não falou nada com nada. Então, o latim ajuda na construção de frases no português também. E por último, ajuda na dicção e, consequentemente, na retórica, porque se a gente não pronunciar direito, a gente acaba mudando o sentido todo da frase, certo? Se nós vamos pronunciarmos, por exemplo, o "i" ou o "s" no final, a gente muda todo o sentido. Lembrando daquelas declinações que acabam, alguma declinação acaba com "m", né? Urben, se nós não pronunciarmos exatamente o "m", acaba que vira outra declinação, ao invés de sujeito, vira acusativo, nominativo e assim por diante. Então, o latim ajuda na dicção e na retórica. Até agora nós falamos do latim em geral. Vocês viram a importância do latim para a língua portuguesa, na dicção e etc. Nós vamos falar agora do latim relacionado à igreja, o latim relacionado à igreja católica. Então, na igreja católica, a importância do latim, uma das, é de que o latim é a língua oficial.
todos os documentos oficiais da igreja estão em latim. É a língua oficial da igreja. Além disso, São João XXIII, em 1962, ele publicou uma Constituição Apostólica chamada Veterum Sapientia, de latinidade, estudo e provento, para favorecer o estudo, o uso e a difusão do latim, da língua latina, para ver a importância do latim. O Papa publicando uma Constituição Apostólica para isso. Além deste Papa, nós temos o Papa Bento XVI, que instituiu a Pontifícia Academia de Latinidade em 2012, um moto próprio, língua latina, para este mesmo objetivo, favorecer o estudo do latim. Além disso, a importância do latim na igreja é que se nós aprendermos os cantos, as orações, nós conseguimos a universalidade do latim. Como assim universalidade? Se nós aprendermos a rezar as orações em latim aqui, e se formos para a Europa, onde tem missa, alguns cantos em latim, missa tradicional em latim, nós poderemos rezar junto com eles. Na Coreia, tem muitos, quando fui na Coreia, tinha missas com alguns cantos em latim, orações em latim, missas normais, estou falando de missa tridentina e tradicional. Na África tem, na Europa, nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos mosteiros principalmente, beneditinos, tem cantos e orações em latim. Então, se a gente aprender latim, nós podemos rezar junto nos países que a gente for, nas cidades que a gente for. Além disso, rezar como os santos rezaram. Imaginem só, todos os santos do século IV até o século XX, eles rezaram em latim. Rezaram as mesmas orações, o Pai Nosso em latim, Ave Maria em latim, que a gente pode rezar também, certo? Então, que privilégio também poder cantar como eles cantar as composições, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, quantas composições ele fez em latim, principalmente para Corpus Christi. Então, esses são algumas das importâncias do latim. E aí nós passamos para a importância do latim, já para a vida de oração. A vida de oração, nós podemos dizer que o latim seria importante para o nosso crescimento espiritual. A vida de oração tem que nos levar ao crescimento espiritual. Então, a pergunta que fica é: como nós fazemos para evoluirmos espiritualmente? O que a gente tem que fazer para crescer espiritualmente? Essa é a pergunta que todos querem saber, todos procuram saber. Se não procuram, é porque não estão no caminho correto. E os grandes santos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola e outros grandes autores de ascética e mística, por exemplo, Rui Marim, Danquerê, Dom Columba Marmion, eles deixam claro que nós devemos chegar ao maior nível de espiritualidade possível. Nós temos que crescer espiritualmente a cada momento, não podemos nos estagnar espiritualmente em vida de oração. Mas aí que está, como nós fazemos, voltando para a questão, como nós fazemos para crescermos espiritualmente? E aí, a gente, lendo as histórias dos santos, por exemplo, aqui de Santo Inácio, nós vemos que a maioria dos santos, quase todos, se não todos, eles tiveram um marco na vida deles que fez com que eles crescessem espiritualmente. Eles tiveram um dia específico ou algo específico que fez eles crescerem e não pararem. Como nós dizemos, pegou a primeira morada, a segunda morada e foi crescendo até a sétima morada sem parar, através deste marco. E qual é este marco? Na minha opinião, é a passagem da vida de oração vocal para a vida de oração mental. Não sei se todos conhecem, não sei se eu vou ficar sendo meio repetitivo aqui, mas vamos relembrar de alguns conceitos dessas orações, desses tipos de orações. Então, a oração vocal, ela é uma repetição de palavras, de orações. Por exemplo, a repetição do Pai Nosso, Ave Maria, e ela está ligada muito no início da nossa caminhada na vida cristã.
certo? Então, pode acontecer de nós praticarmos alguns vícios, alguns erros. Por exemplo, rezar sem prestar atenção nas palavras, rezar sem também pensando em outras coisas, que é muito pior, não verificando, não pensando e meditando nas verdadeiras palavras das orações, ou pensando em outras coisas. E dessa forma a gente pode rezar o rosário inteiro, pode rezar o dia inteiro o rosário, e não vamos crescer espiritualmente, certo? Então, nós temos que fazer esta passagem para a oração mental, que é o uso da concentração e da inteligência na oração. Nós devemos rezar com toda a alma mesmo, com toda a alma e com todo o espírito, nos dedicarmos naquela oração. Então, eu acho muito errado uma pessoa que está rezando e está pensando em outras coisas, ou está dirigindo, ou está rezando, fazendo outras coisas, assistindo, colocando televisão ligada. É claro que, assim, no caso de você estar dirigindo, é melhor você rezar dirigindo do que rezar fazendo outras coisas, ou até pecando. Mas a oração mental, ela requer muito que a gente se concentre, pare um pouco lá com alguns minutos do nosso dia e preste atenção no que a gente está fazendo, ou rezando, ou falando. A oração mental também, ela se mistura muito com a Léxio Divina. Quem aqui já ouviu falar de Léxio Divina? Todo mundo aqui, né? Léxio Divina, já praticam, já estão craques aí da Léxio Divina. Vamos falar um pouco aí da Léxio Divina. A Léxio Divina é o quê? Traduzindo literalmente, ipsis literis, né? Vamos dizer, é a leitura divina. E a leitura divina, a gente pega um trecho somente de uma frase bíblica, um versículo bíblico, principalmente um versículo dos Evangelhos. Ela auxilia mais na Léxio Divina, na meditação. Ou também podemos pegar um trecho de alguma obra de algum santo. E que nós fazemos a leitura, um trecho, a gente faz a leitura, a meditação, contemplação e a oração. São 4 partes da Léxio Divina, certo? Falamos aí da leitura. A leitura não é uma simples leitura, igual na oração vocal, que é de forma repetida, sem pensar no que nós estamos falando. Mas é uma leitura mais pausada, que a gente tem que encontrar algumas palavras que a gente não tinha prestado atenção antes. Depois nós passamos para a meditação. A meditação, a gente usa o raciocínio naquele trecho. Então a gente tem que entender alguns motivos, por que ele está escrito dessa forma, por que está escrito de outra, por que a Sagrada Escritura está escrito assim, está escrito nesta sequência, por exemplo, e assim por diante. A contemplação, a gente usa a imaginação. A gente tenta se colocar na cena da bíblica que a gente está lendo, que a gente está estudando ou meditando. Então, aí já começa uma oração a mais, né? Nós vemos que com a contemplação a gente começa a se fazer dentro da cena, a gente começa a dialogar com uma cena, por exemplo, com o Nosso Senhor, no Sermão da Montanha. Então a gente começa a dialogar com o Nosso Senhor, com os apóstolos, e essa é uma oração mais rica, que nos leva a entender as Sagradas Escrituras, a entender um pouco da nossa própria vida. É o momento que o Senhor fala conosco. E aí também se confunde com essa última parte da oração, que a gente reza, pede o que a gente quer pedir para Nosso Senhor, para Nossa Senhora, ou para quem estiver naquela cena, naquela meditação. E é onde a gente pode falar abertamente, a gente se imagina diante de Nosso Senhor e a gente fala abertamente com Ele. Então, para isso, novamente, nós precisamos de um ambiente de silêncio, claro, né? Por isso que Nosso Senhor falou: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Se não for assim, a gente se distrai muito. Por exemplo, eu gosto de rezar diante do Santíssimo, isso é bom, mas para a Léxio Divina, para a meditação, a gente tem que fechar mesmo o nosso quarto, entrar e se isolar. Nós vemos que os santos fizeram muito isso, eles queriam a solidão, eles queriam rezar solitários, queriam se isolar nos seus quartos, nas igrejas vazias, às vezes,
isso que eles conseguiam subir de nível de espiritualidade, e até inclusive conseguiam chegar em êxtase nesses momentos de oração, se bilocavam e até gritavam, né? Tem muitas histórias de santos que estão rezando dentro dos quartos, algum amigo ou colega entra no quarto e vê os santos lá, levitando, ele em êxtase, bilocando, porque eles estavam focados naquela oração lá, naquela meditação, naquela contemplação. Então, como nós falamos, a adoração ela é importante fazer, claro, mas a Lectio Divina também nós devemos fazer todos os dias, se possível, pelo menos meia hora, porque é quando nós fechamos os nossos sentidos, os 5 sentidos, a gente abre somente a mente a Deus. Se a gente fizer a meditação, por exemplo, aqui na igreja, na paróquia São Sebastião, que tem adoração perpétua, às vezes passa alguém, cumprimenta, esbarra em você, e você não consegue se concentrar para aquilo. Às vezes faz um barulho meio esquisito e você quer olhar, então se distrai. Por isso a importância de se isolar no seu quarto. E nessa meditação, nós podemos realizar a contemplação dos mistérios do terço, as próprias orações do terço, Pai Nosso, Ave Maria. Então nós podemos rezar o Pai Nosso agora, meditando como se Nosso Senhor estivesse falando conosco e estivesse nos ensinando a oração. Nós podemos falar com Ele, conversar com Ele ali, como se Ele estivesse no sermão da montanha. Ou nós podemos, ao rezar a Ave Maria, contemplar que o mistério da Anunciação, em que o arcanjo Gabriel fala a Nossa Senhora. Nós podemos entrar naquela cena e se fazer presente, conversar com São Gabriel, conversar com Nossa Senhora, pedir algumas coisas a Ele, perguntar por que é assim, por que foi assado, por que eu perdi um ente querido, por que aconteceu esse problema financeiro, etc. A gente se faz a cena e pede o que a gente tem que pedir, reza o que a gente tem que rezar, agradecer também, e assim por diante. Mas aí vocês podem perguntar, e o latim nessa história toda? Nós parece que fugimos do tema? Não. Aí eu dou 2 argumentos para que o latim é importante. 2 argumentos para nós aprendermos o latim. Primeiro é de que os melhores comentadores das Sagradas Escrituras, os padres, os doutores da igreja, escreveram em latim. Por exemplo, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, eles escreveram os melhores comentários em latim. E para nós iniciarmos essa forma de oração, não sei se todos já iniciaram, nós temos que começar imitando eles, vendo como que eles realizaram, para nós depois realizarmos a nossa própria metodologia de oração. Então, vou dar um exemplo aqui de uma meditação de Hugo de São Vítor, não sei se alguém conhece, é um monge francês do século XII. Ele escreveu um comentário à parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29 e 37. O que ele diz aí na parábola? A parábola diz que havia um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Até aí parece que não tem nada demais, né? Mas o que Hugo de São Vítor vai dizer? Ele vai dizer que o homem é Adão. E Jerusalém é a cidade celeste, é o próprio céu, o estado de graça perfeito de santidade. E Jericó Jericó significa lua, Hugo de São Vítor vai dizer, e seria a cidade dos erros. Então faz sentido agora, porque descia, o homem ele descia, ele estava num patamar de santidade e ele foi caindo, foi perdendo ali no estado de graça como Adão. Por isso que o São Vítor vai dizer que ele é o Adão. Eu já falei, lua. O sacerdote, aí passa o sacerdote, lembra da parábola? Passa o sacerdote, mas a parábola vai dizer que ele também descia, então ele também estava corrompido. Por isso que ele não pôde ajudar o homem. Certo? E passa o profeta também, não ajuda o homem. Quem vai ajudar o homem é o samaritano. E o São Vítor vai dizer que o samaritano, ele é o próprio Cristo. O samaritano quer dizer mestiço, né? Então o São Vítor vai dizer que é o próprio Cristo, porque nosso Senhor ele tem a natureza divina, ele é homem,
e a natureza humana. Ele é homem, perdão, e Deus e homem. Por isso que ele é o samaritano, que cuida das nossas feridas, dos nossos pecados, ele apaga os nossos pecados. Que mais aí o São Vítor vai dizer? Que o samaritano leva o homem para a hospedaria. E este é um sinal importante que o São Vítor vai dizer que a hospedaria é a Igreja Católica, onde a gente pode receber os sacramentos, receber o perdão dos pecados, receber a Sagrada Eucaristia e assim por diante. Então, por isso que o samaritano levou o homem para a hospedaria, que é a Igreja Católica. E quando o samaritano retornar, diz a parábola, ele vai pagar o restante. Que quer dizer que quando o Cristo voltar na segunda vinda, ele vai pagar a cada um conforme as nossas ações aqui na terra. E gostaram aí da reflexão de São Vítor? Temos outra reflexão menor, que é de Santo Agostinho, ele provando ou argumentando com a Imaculada Conceição. O que ele vai dizer? Ele é uma reflexão, uma meditação mais curta, mas ele vai dizer que, assim como Nosso Senhor entrou no cenáculo após ter ressuscitado, com as portas fechadas, João 20:6, assim também ele pôde entrar no ventre de Nossa Senhora sem comprometer a sua virgindade, porque na época de Santo Agostinho, século IV, havia essa discussão de que Nossa Senhora não era virgem, de que Nossa Senhora não era imaculada e assim por diante. E aí Santo Agostinho fez uma meditação e transpôs este versículo para defender a Imaculada Conceição e a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Certo? Aí está aí um dos argumentos para se aprender o latim. Nós podemos recorrer a estas meditações belíssimas aí. Este primeiro argumento, a gente pode até fugir do latim, a gente pode encontrar traduções de meditações, de escritos sobre reflexões bíblicas. Mas o segundo argumento, a gente não consegue fugir do latim, que é quando a gente insere a nossa oração em um estágio ainda maior, que é quando a gente reza cantando, ou cantando a gente reza. E nesse sentido aqui, Santo Agostinho vai dizer que qui bene cantat bis orat. Alguém consegue traduzir aí? Fácil, né? Ficou popularmente conhecido como quem canta reza duas vezes. Às vezes a gente vai falando, mas a gente não presta atenção. Mas Santo Agostinho, ele estava muito envolvido com o canto gregoriano, mas ele nunca se referiu ao canto gregoriano, ele às vezes se referia ao canto sacro. E quando ele diz qui bene canta bis ora, ele não estava falando de uma música normal, uma música popular, vamos dizer, da época, mas ele estava dizendo, se referindo ao canto gregoriano, certo? Por isso que ele fala que quem canta reza duas vezes, porque no canto gregoriano a gente está usando a melodia, a letra das Sagradas Escrituras para rezar junto, ao invés de só rezar, cantar junto, certo? E aí usa todos as formas de oração que a gente já aprendeu, da Lécio Divina, de meditação, contemplação. O canto gregoriano ele vai ajudando a gente entrar nesse clima de meditação e de contemplação. Por isso que é o canto mais perfeito e por isso que é a oração mais perfeita. O canto gregoriano ele nasceu com os modos gregos, pelo menos 2.000 anos, há 2.000 anos atrás, e ela foi estruturada por São Gregório Magno, no século VI. Por isso que Santo Agostinho não se refere ao canto gregoriano, porque o canto gregoriano vem de Gregório Magno. Ele só se refere ao canto sacro. E ela é utilizada na liturgia, tanto na missa como na liturgia das horas. A importância do canto gregoriano para a igreja. Também para verificar. Aquela referência de Santo Agostinho é do canto sacro? Sim. Eu afirmo que ele se refere ao canto sacro. A gente já vai ver por isso, por os motivos que ele fala isso. Mas aí a importância do canto
canto gregoriano também está referido no Concílio Vaticano II, quando afirma que a Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Terá este, por isso, na ação litúrgica em igualdade de circunstâncias, o primeiro lugar. Sacrosanto Contínuo, número 116. Então, o canto gregoriano, como nós falamos, ele ajuda a gente, quando a gente está cantando, que são letras da Sagrada Escritura, são trechos pequenos da Sagrada Escritura, principalmente dos Evangelhos, ajuda a gente a meditar, a gente vai fazendo os melismas lá do canto gregoriano e vai entrando no clima da meditação, a gente consegue contemplar também, a gente vai verificando a cena, as cenas bíblicas, ajuda também a gente a memorizar a letra e também a ruminar a Sagrada Escritura. O que significa ruminar? Muitos autores usam essa terminologia, que é quando a gente reza e a gente relembra durante o dia aquela oração que a gente teve, aquela ideia que surgiu, que é o próprio Cristo falando para nós durante a oração. Então, o que veio para nós durante a oração, que o próprio Cristo falou para nós, ela vai vamos relembrando isso ao ruminar durante o dia. Por isso é importante se rezar logo cedo, fazer a Alexia Divina, a meditação logo cedo, que aí durante o dia a gente vai verificando como nosso Senhor vai falando durante o dia, com aquela escritura, com aquele versículo bíblico. Certo? O canto gregoriano, ele não é mais elevado que outros cantos, simplesmente porque a igreja colocou ele nesse destaque, mas é porque as melodias elas demoraram anos e anos para serem compostas, elas foram pensadas em tudo. Por exemplo, quando a gente fala de nós mesmos, pessoas, e dos nossos pecados, o canto gregoriano às vezes ele coloca num tom mais grave, para a gente meditar na nossa pequenez, na nossa humilhação. E quando vai falar de Deus, vai elevando o tom, como para a gente contemplar a divindade de Nosso Senhor, a sublimidade de Nosso Senhor, e também para a gente conseguir olhar para cima, quando a gente reza, vai elevando o nosso olhar para cima. Por isso, o canto gregoriano, ele é muito importante. Então, o canto gregoriano, por todas essas formas, é a forma mais perfeita de oração de todos os tempos, porque ela engloba tudo isso que nós falamos. Tudo que a verdadeira oração, a melhor forma de oração, contém, o canto gregoriano, ele abarca tudo isso. Além de que a gente consegue cantar enquanto a gente está rezando, que aí ajuda na memorização. E o canto gregoriano foi praticado por todos os santos. Os santos, podemos dizer que eles se santificaram com o canto gregoriano, que se santificaram compondo e cantando o canto gregoriano. Por todos esses motivos que nós falamos, e nos une mais a Nosso Senhor. Certo? Aqui aí nós temos um canto para exemplificar isso, que é Cantemos Domino, que é cantado na vigília de Páscoa. Vamos escutar um trechinho dessa melodia para ver se ajuda mesmo a oração ou não. A tradução é essa: cantemos ao Senhor, porque Ele manifestou sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Está vendo que o canto gregoriano, ele pega esses versículos bíblicos, por exemplo aqui do Êxodo, e usa, nós podemos usar em vários sentidos aqui, é um sentido geral. Podemos cantar ao Senhor porque Ele me deu um emprego hoje. Nós podemos cantar essa melodia porque Ele me salvou de um acidente. A gente pode cantar essa mesma melodia nesse sentido. Ele nos livrou de um assalto, na hora do assalto veio a polícia. A gente pode cantar também. A gente viu, sentiu o poder de Deus naquele dia, então a gente pode cantar e assim por diante. Vamos escutar então um trecho.
E aí, gostaram do canto? Muita gente já usa o canto gregoriano para, às vezes, quando está estudando, quando está rezando. E eu posso dizer que todos podem aprender a cantar o canto gregoriano, aprender o latim e ter essa forma de oração mais perfeita. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu não sabia nada de música, também não sabia nada de latim. E aí, com o treino, a gente foi tentando aprender, né? Não digo que até hoje aprendi, mas a gente foi tentando aprender e estamos aí à disposição. Todo domingo eu tento cantar lá o canto gregoriano e eu tenho essa experiência de que é uma experiência muito rica para quem canta, porque a gente sente essa forma de oração mesmo agindo em nós mesmos, a gente se sente melhor quando a gente canta e reza o canto gregoriano. E aí nessa parte vou dar algumas sugestões aí de estudos, né, tanto do latim como do canto gregoriano. Latim é difícil de aprender e tal, mas nós temos aí pelo menos essas três escolas de latim. Tem o Vivário Novo, que é mais conhecido, na verdade é um internato de latim, né? Tem o curso do Rafael Falcon e do Christianis Harder de latim. E nós temos todos estes canais do YouTube que ensinam latim, alguns de forma mais divertida e outros menos, né? Nós vamos ver agora um trecho do fundador da Vivário Novo, que é a escola de latim mais conhecida. Ele fazendo uma aula toda em latim, uma palestra toda em latim. Vamos escutar aí. Quindi Capentudet non colloqui, post hanc orazione de pronunziato la lingua. Ego quam Roma veni mi vidior esse ultimus ex provincialibus, qui una cum plurimis revera moco portet confiteri per secula et omniumitates, usi sunt hoc pronunciatus sic pronunciatum latino recensiore. Qui tamen pronunciatus est pronunciatus fortasse qui non difficile intelligere possit etiam ad omnibus ceteris omnibus etiam magister. Id est difficultas non pertinet ad intelligendum non pertinet ad colloquium et sermocinandum inter nos, sed fortasse ad quasdam ad quaedam artificia recuperanda quae sunt in scriptores antiquos. Bene, si vos potestis pati hanc narrationem mentionarum literarum, ego conabor quantum possum et providi parte quaedam dicere, et presertim loqui de causis corruptarum artium Conseguiram entender alguma coisa aqui? Ele está falando aqui da causa da corrupção do latim, por que o latim diminuiu. E ele é um dos grandes propagadores do latim, por isso ele fundou a escola Vivário Novo, por exemplo. Certo? Então ele força mesmo, ele poderia ter dado essa palestra em italiano, mas ele força o aprendizado do latim e assim por diante, tanto para melhorar a nossa escrita, como em qualquer língua, como para a gente recorrer aos clássicos latinos, né, aos autores latinos. E tem também este canal do YouTube que ele ensina o latim assim, mais de forma mais criativa, vamos dizer, mais interessante, mais engraçada. Salvete discipoli. Salvete maestri. Discipoli, quid est mihi nomen? Magister Kraft nomen mihi est. Salve discipule. Salve magister. Quid est?
scriptura? Salve Magister. Quid est ibi nomen? Julia nomen mihi est. Quid est nomen ei? Nomen ei est Julia. Quid est nomen ei? Nomen ei est Paul. Quid est nomen ei? Nomen ei est Magistra Emilia. Valete discipuli, valete discipuli, vale Paul, vale Alex, valete Giulia e Vittoria, Vale Magister Clara. valete. Isso aí deu para entender mais, né? Deu para ver a progressão que ele faz também do latim. Então, nós falamos aí do aprendizado do latim e do aprendizado gregoriano. Ele requer mais prática mesmo, né? Tem que sentar e ser ensinado mesmo, certo? E o aprendizado do latim, temos esses canais do YouTube e assim por diante. Então, ó, só para resumir os conceitos que a gente viu hoje, a importância do latim. Temos aí 4 argumentos, aí, pelo menos. A importância do latim para pensar antes de falar, na dicção, e também recorrer aos escritos originais e na universalidade, né? Que a gente pode aprender o latim e rezar em qualquer lugar do mundo, ou rezar como santos de outras épocas. E rezar mais devidamente por conta dos erros de tradução, de alguns equívocos na tradução. E a importância do latim para a vida de oração é para se realizar a forma de oração mais perfeita, que é a oração mental, recorrendo aos grandes autores católicos em suas meditações, em suas reflexões, e para poder rezar de forma que a gente possa cantar, né? Quando a gente canta, a gente vai rezando e memorizando e ruminando mais as Sagradas Escrituras e nosso Senhor vai falando mais conosco. Certo? É isso. Temos aí para hoje. Muito obrigado pela